Efésios 3, 20 a 21 diz assim: Efésios 3, 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. O povo de Deus diz amém. Se você tem pensado, sonhado alguma coisa, imaginado alguma coisa, clamado por alguma coisa, eu quero profetizar, você que está aqui, você que está na sua casa, que o meu Deus, o seu Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você tem pensado, pedido ou imaginado. Eu não sei se tem passado por lutas, por tribulações, por provas, mas eu quero profetizar que Deus vai te surpreender, que esta noite seja uma noite de travessia do teu Jordão. Atravessar o Jordão é um símbolo de uma conquista, porque quando o povo atravessou o Jordão ali, Deus estava dando um símbolo para eles de vitória, que eles iam conquistar uma terra prometida. E uma das palavras que eu disse lá em 2018 foi que Deus ia nos mandar num certo momento atravessar o Jordão, e Ele ia dizer: santificai-vos, preparai-vos, porque vocês vão atravessar esse Jordão. Vamos relembrar isso? Abra sua Bíblia em Josué 3, do versículo 5 ao versículo 7, enquanto você está abrindo, eu quero realmente destacar isso. A travessia do Jordão era símbolo da vitória. Quando você olha ali aqueles atletas nas Olimpíadas com aquelas medalhas, é um símbolo de vitória, de conquista. E eu quero dizer para você que atravessar o Jordão era esse símbolo para o povo. Olha o que diz o texto de Josué 3, mesmo assentado, a partir do versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança, e passai diante do povo. Eu fiz questão de passar como um ato de autoridade, de legalidade, de intimidade, mostrar para vocês hoje o cajado, né? O cajado que está sobre essa igreja, porque ela é um símbolo, né, dessa presença de Deus na vida do seu povo também. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Versículo 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Que Deus abençoe a sua palavra. O capítulo 3 de Josué é muito conhecido, pois fala dessa travessia do Rio Jordão, né? Eu tive o privilégio de conhecer o Rio Jordão, um rio muito lindo, né? Um rio maravilhoso mesmo, mas nessa época ele era um rio muito mais caudaloso, um rio muito maior, e essa travessia é um fato histórico que marca como um símbolo da vitória de um povo que conquistou uma terra. E eu quero dizer para você que todos nós, na vida, encontramos obstáculos, encontramos coisas que se interpõem entre a nossa conquista, entre aquilo que queremos realizar. E muitas vezes esses obstáculos simbolizam um Jordão que você tem que atravessar, simbolizam um momento difícil que você tem que atravessar. Eu gosto muito, eu não sei se você já assistiu o filme, ou já leu o livro O Peregrino. Aquele livro para mim, aquele homem andando, né, indo para alguns lugares, ele tinha muitos obstáculos, mas ele nos mostra uma alegoria que o autor narra, do progresso cristão, desde a sua conversão, até ele ser recebido no lar celestial. Quantas provas, quantos Jordãos, quantas lutas vamos ter aqui. Jesus mesmo falou: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, você vai vencer também. E no Novo Testamento, a peregrinação do povo de Israel, até a entrada na terra de Canaã, bem como a sua ocupação apresentada, com as ilustrações, né, de peregrinação por este mundo, nos mostra que todos nós vamos ter obstáculos na nossa vida. Eu não sei se você está enfrentando algum obstáculo no dia de hoje. Eu não sei se algo tem impedido de você de olhar e falar assim: eu quero conquistar algo na minha vida, mas tem um obstáculo diante de mim. E essa travessia do Jordão é o primeiro obstáculo a ser vencido pela nação de Israel. Quando depois de 40 anos no deserto, o povo se aproxima da terra prometida. Cerca de 1 milhão de pessoas estão ali diante deste desafio. E talvez para nós, né, que estamos avançando para essa conquista dessa terra, desse espaço novo, há um grande desafio, e esse desafio, talvez o gigante, se chama dinheiro para muitos,
mas eu olho muito mais do que isso. Eu acho que o desafio não é o dinheiro, eu acho que o desafio é olhos de fé, eu ter olhos de fé para crer que quem é dono do ouro e da prata, quem traz à existência o que precisamos, é o nosso Deus. Então, além de ser um obstáculo natural, o Jordão representa um desafio espiritual. Então eu quero dizer para você, além de ser um desafio natural, nós avançarmos em direção a esse novo espaço, esse novo lugar, essa nova história, é muito mais que um espaço natural, porque você pode chamar de natural ou financeiro. Eu creio que é um desafio espiritual, porque vai haver grande luta, grande batalha, porque uma igreja que toma uma posição, uma força dessa na cidade, é uma igreja que vai mexer com vários setores, vários lugares, e vai adentrar em territórios que nunca entrou antes, eu não tenho dúvida disso. Então, esse momento ali é um marco, um símbolo, porque a terra prometida estava marcado por um limite. Então, o Rio Jordão estava escrevendo um limite com o passado para o novo de Deus. Temos falado de Isaías 43, né? Versículo 18, fala assim: olha, não fique lembrando das coisas do passado, porque eu vou fazer uma coisa nova. Então, exatamente o que Jordão estava marcando era um limite entre a escravidão do Egito, os 40 anos no deserto, para um futuro de liberdade e descanso, para uma terra que Deus havia prometido para o seu povo. Então a travessia do Jordão é esse símbolo da vitória do povo de Deus. E eu quero dizer, eu não sei o Jordão que você vai ter que atravessar, eu sei do Jordão que nós como igreja temos diante de nós, mas eu quero desafiar você a olhar para o que está em Josué 4:24, que tem uma promessa ali sobre essa travessia, o motivo deles atravessarem o Jordão, e o motivo de nós estabelecermos uma igreja que vai ter uma relevância maior na nossa cidade, no nosso estado, e por que não no mundo? Olha o que diz Josué 4:24, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Ou seja, irmãos, depois que Moisés não estava mais com o povo, Josué assumiu o seu lugar. Eu fico imaginando qual era a conversa, né, quando Josué morreu, no meio do arraial. Você já parou para pensar isso? Qual que era a conversa no meio do arraial? O pessoal falando, será que ele vai ser como Moisés? Josué parece ser tão novinho, né, tão fraquinho, não parece ter experiência de Moisés. Será que ele vai dar conta do recado? Esse jovem, ele era muito leal a Moisés, será que ele só vai repetir o que Moisés fez? Ou será que Deus tem algo diferente para fazer através da vida dele? E as conversas eram mais variadas, talvez, conversando sobre Josué. Mas para Josué, tem uma coisa peculiar, havia uma palavra de Deus sobre a vida dele, havia algo que Deus tinha dito, e no Jordão, Deus exalta Josué diante dos filhos de Israel. É preciso ir ao lugar onde Deus quer que você esteja, para que Ele confirme que Ele é que falou para você fazer tal coisa. Ou seja, eu preciso estar no centro da vontade de Deus, para que eu seja confirmado aquilo que Deus está realizando na minha vida. Olha o que diz Josué 4,14. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Deus só honrou Josué, porque Josué decidiu ouvir e obedecer a voz de Deus, e estar no centro da vontade de Deus. Deus só vai honrar a sua vida quando você estiver no centro da vontade dEle. Deus confirma as coisas quando você está no lugar certo que Ele mandou você estar. Não foi diferente, lembra quando Jesus foi batizado? Jesus estava no lugar da obediência, no lugar certo, ele foi, engraçado, né? O Rio Jordão foi um lugar de confirmação. Quando Jesus foi batizado ali, a voz pairou naquele lugar do Deus Pai e do Espírito Santo, onde disse: este é o meu Filho amado, de quem eu me comprazo, de quem eu tenho muito prazer. Eu posso afirmar para você, quando você está no centro da vontade de Deus, no lugar certo, fazendo o que é certo, o que Deus quer, sempre Ele vai olhar para você e vai dizer: você é minha filha amada, de quem eu me comprazo, de quem eu tenho muita alegria. Você é meu filho amado, de quem eu me comprazo, de quem eu tenho muita alegria. Não foi Moisés, não foram os líderes, foi o próprio Deus que disse para Josué o que está em Josué 1:2. Foi Deus que disse para ele: o meu servo Moisés está morto.
Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Irmãos, não é prepotência da minha parte, mas eu abri isso desde o início para a igreja, que o meu tempo seria de Josué. E eu posso dizer que Deus me deu essa visão deste lugar para a igreja. E Deus tem me dado paz e tem dado muitos sinais. É como se Deus dissesse: eu quero que você tome posse da terra prometida com um propósito, e esse propósito é me dar glória. Em nenhum momento a glória vai ser de um homem, de uma equipe pastoral, de uma igreja, que toda a glória seja do Senhor. Em tudo que a gente faz na igreja, sempre a gente tem orado e dizer: Senhor, não nos deixe ir se o Senhor não for conosco. Irmãos, se você olha ali, para entrar nessa nova terra, o Senhor disse que eles tinham que ir em frente. Josué tinha uma tarefa gigantesca posta diante de si. Eu acredito que a tarefa de Josué era muito diferente, muito maior que a nossa, muito maior, não dá nem para se comparar. Mas, nessa passagem, Deus dá 4 coisas para Josué, que Deus tem colocado no meu coração, e eu quero compartilhar com você, que são 4 chaves que nós precisamos agora, nesse momento como igreja, para atravessar o nosso Jordão. Agora, tira um pouquinho da sua cabeça o macro, né? E coloca agora o micro, coloca você. Há um Jordão para você atravessar, há um Jordão para a sua família atravessar, há um Jordão para cada um de nós atravessar, e eu preciso dessas 4 chaves, porque se você estiver bem, você vai conseguir fazer a diferença no meio do povo de Deus também. Então eu quero que você tome posse dessas 4 chaves, porque hoje é dia de você atravessar o seu Jordão também, e ir rumo à conquista daquilo que Deus tem de promessas para a sua vida. Então, se você quiser anotar, porque eu não fiz slide, nada, a primeira chave para ganhar coragem, você precisa de coragem, que a palavra para Josué é: ser forte, ser corajoso, não te mandei eu, não pasme, não te assombres, não te assuste. Então, a primeira chave para ter coragem é: deixe de lado a dúvida. Amado, se você tiver em dúvida de alguma coisa, eu vou dizer para você: não faça, não faça. Deixe de lado a dúvida. Dúvida é simplesmente o maior inimigo da coragem. Ele limita o seu potencial, causa procrastinação, leva você a perder o que Deus tem de melhor para a sua vida. Tiago mesmo, em Tiago 1,6, ele já nos dá o alerta. Ele fala assim: olha, quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva para um lado e para o outro. Então, tire a dúvida do seu lado. Você que é empurrado de um lado e para o outro da sua vida, você que só olha para as circunstâncias e não olha para o que Deus prometeu, para o que Deus tem para você, você sempre vai ficar jogado de um lado e para o outro, e nunca vai conseguir conquistar o que Deus tem para você. Sabe por quê? Olha o que Deus diz para Josué, ele está lá em 1,9: não te mandei eu? Se tem um Jordão para você atravessar, meu irmão e minha irmã, se é o Senhor que está falando com você, não duvide, não tenha medo. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus estará contigo aonde quer que você andar. Lembre-se da ordem, e é uma ordem que é de Deus. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei com você em qualquer lugar aonde você for. A primeira coisa que Deus diz para Josué é: livre-se da dúvida. Livre-se da dúvida. Afaste ela de você. Afaste o medo. Afaste a dúvida. Jogue-a fora. Jogue pela janela. Tire da sua vista. Nunca mais lide com ela. Livre-se da dúvida com urgência. A dúvida faz você procrastinar aquilo que Deus tem de vitória. Deus está dizendo aqui que a dúvida é uma escolha. Eu escolho duvidar ou eu escolho crer. Você não tem que ter dúvidas em sua vida, você não pode duvidar. Sabia que você pode duvidar das suas dúvidas? Duvide das suas dúvidas. A maior parte das pessoas crê em suas dúvidas e duvidam das suas crenças. Sabia disso? Então duvide da sua dúvida e creia na sua crença. Creia naquele que prometeu. Porque se você não crê em suas crenças e duvida das suas dúvidas, será que isso faz mais sentido? Eu vou crer nas minhas dúvidas? Creia naquilo que você crê. Quando você diz: Deus nunca poderá usar a minha vida, você está crendo no quê? Sua dúvida. Quando foi que Deus lhe disse isso?
Quando foi que as minhas dúvidas me disseram isso? Será que as dúvidas já disseram para você? Você não vai poder, você não vai conseguir. Então eu quero dizer para você nessa noite, não acredite nas suas dúvidas, duvide das suas dúvidas. Se tem alguém que você tem que duvidar, é das suas dúvidas, e creia nas suas crenças. É ela que diz que Deus deseja usar você, as suas crenças, naquilo que você crê. Deus quer que você acredite no que Ele prometeu para você, no que Ele te chamou. Você foi posto nesse planeta com um propósito por Deus, você veio à existência com um propósito de Deus. Deus escolheu você antes da fundação do mundo, Deus escolheu você no ventre da sua mãe, Deus decidiu que você nasceria, Deus tem um propósito na sua vida. Muitos de vocês sentam nos bancos da igreja, semana após semana, e dizem: eu sei que Deus usa pessoas, mas Deus nunca poderia usar-me. É uma dúvida, uma mentira, que entrou na sua mente e no seu coração. Você está equivocadamente, você está equivocado, você está errado. O que nos leva a duvidar? Já parou para pensar? Existem muitas coisas que nos levam a duvidar, mas tem duas coisas que roubam a nossa confiança, e eu quero destacar rapidamente para você. A primeira coisa que rouba a nossa confiança é a comparação. Comparação, sabia? Comparar a mim mesmo com outros sempre me leva a duvidar. Em 2 Coríntios 10, 12 diz assim: pois não ousamos contar-nos ou compararmos com alguns, que se louvam a si mesmo, mas este medindo consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, estão sem entendimento. Diz que as pessoas que se comparam umas com as outras são tolas. Se você se compara com outras pessoas, você é tola. Não se compare com ninguém. Você sabe por quê? Porque há duas razões para não nos compararmos. Presta atenção nisso. A primeira: você sempre vai encontrar alguém fazendo melhor que você. Então não se compare com ninguém. Então, sempre vai ter alguém fazendo melhor que você. A segunda coisa, para você não se comparar, é que sempre você vai encontrar alguém não fazendo tão bem como você, e você pode ficar arrogante. Então a comparação ela é nociva. Qualquer que seja o resultado, Deus diz: não faça isso, não faça comparação. Não se compare com os outros. Sabe por quê? O que Deus diz para você e para mim: você é singular. Eu fiz você de um jeito especial. Eu escolhi o jeito que você seria. Não tem ninguém igual a você. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você é incomparável. É por isso que eu estava falando com o pessoal que joga futebol ali, faz hora que eu não jogo, né? Vamos ver se quando a gente vai voltar. Eu sou metido, viu, Fabiano? Eu chego lá, eu não jogo nada, mas só que eu sou incomparável. Então eu falo assim: gente, põe em mim que só tem 2 me marcando. Os caras já ficam desesperados. E quando a bola vem, os 2 não sabem o que fazer, eu vou lá, né, Emerson? E guardo o gol. E o pessoal fala: pastor está contando vantagem. Quem já jogou bola sabe que é verdade, né? Por quê? Eu não sou o melhor driblador, né? Eu não sou, mas eu sou incomparável. Outra coisa: não fique olhando para falhas passadas. Meu Deus, se eu olhar para as minhas falhas, está aí a irmã Tereza que não me deixa mentir, que sempre me entrega. Esse menino deu trabalho na igreja. Ai meu Deus, por causa dos nossos fracassos, do nosso passado, nós dizemos: se Deus pode usar outras pessoas, é porque elas não têm um passado como o meu. Ah meu Deus, se Deus puxar a minha capivara, né? Se Deus puxar o meu passado, meu Deus, eu não tenho condição. Quando olhamos ao nosso redor e vemos pessoas que têm mais talento, né? Esses dias eu até vou contar, eu vou entregar, né? Alguém chegou assim: pastor, eu estou esperando, porque eu vi aquele menino, né? Novo, né? Pregando ali, né? E depois eu vi ele também tocando e cantando, falando do pastor Christian, né? Depois eu vi a pastora, né? Cantando ali, cantando muito bem, e depois vi ela pregando também. Eu estou esperando quando que o senhor vai cantar. Maldade, né, pastor Fábio? Então, se eu fosse ficar preocupado com isso, né? É por isso que eu sempre falo para os outros pastores: graças a Deus tem vocês aqui que sabem muito da Bíblia profundamente, porque eu só sei contar história, né? Então, mas eu sei que eu não vou me comparar com ninguém, não vou ficar olhando para o meu passado, quem eu era, mas eu olho para quem eu sou diante do meu Deus que decidiu me usar. Deus quer confundir e coloca alguém que era improvável como eu para ser usado por Ele.
É assim que Deus faz. Então eu sou a prova viva, meu irmão e minha irmã, que Deus pode te usar, né? Alguém diz, se usou até a mula, né? Não vamos também, né, ser tão lá embaixo, né? Mas o que você tem que tirar, por causa do seu passado, ficar dizendo, Deus nunca vai me usar. Mentira do inferno. Deus quer te usar, porque entre você e o seu passado tem algo que sela, tem um símbolo poderoso, tem a cruz de Cristo, e na cruz de Cristo param todas as coisas. O seu passado ali é aniquilado, porque Jesus tem algo novo para você. Você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. Deus tem novas coisas para você. E se você olhar, eu até escolhi aqui, você vai até achar ruim, tem gente que vai brigar comigo depois, porque se você olhar para a Bíblia, os líderes espirituais da Bíblia, até quem está assistindo o Gênesis lá, né, aquela novela, pode continuar assistindo, irmão, você vai ver que ali mostram as verdades mesmo. Não vou entrar na parte fictícia, mas ensina algumas coisas pelo que eu estou ouvindo o povo comentar, né? Os líderes espirituais da Bíblia não tiveram um passado maravilhoso, não. Moisés era um assassino. Moisés era um assassino, tinha um passado, hein? Davi não era apenas adúltero, além de adúltero ele era assassino. Está na Bíblia, irmãos. Abraão, desculpa, que covarde, 2 vezes falou que a esposa dele não era a esposa dele. Você sabia um cara terrorista da Bíblia? Paulo era terrorista, matava cristão, consentiu na morte de Estevão. Meu Deus, quem queria Paulo para ser o pastor da igreja? Pedro, pescador, cabeça dura, parece seu marido, sanguíneo, temperamento difícil. Ore, mulher, Deus ainda vai usar o teu marido, Deus ainda vai usar, tenha paciência, ora, né? Tem a Lázaro falando assim, Silvio, do seu lado, ó. Não fez não fez assim não. Deus não usa pessoas perfeitas, Ele usa pessoas imperfeitas que nas mãos dele são transformadas de glória em glória, para o louvor da glória dele. Então o ponto é esse, não importa onde você tem estado, não importa onde você esteve, o que importa é a direção que os seus pés estão indo neste momento. Qual é a direção dos seus pés nesse momento? Isso é o que importa. Então a primeira chave é essa. Agora a segunda chave para ganhar coragem. Então a primeira é, não duvide que Deus quer e pode te usar, amém, irmãos? Segundo, descubra uma promessa de Deus. Não é possível que você não descobriu nenhuma promessa de Deus para você. Vai ler a Bíblia, na Bíblia tem mais de 7.000 promessas para você, não é possível que você não encontrou nenhuma. Não, pastor, eu tenho promessa, glória a Deus, porque a Bíblia tem promessas para você. Deus está dizendo para você nessa noite, eu tenho mais de 7.000 promessas para você. Quantas dessas já se cumpriram? Quantas ainda não se cumpriram? Todas as promessas de Deus são infalíveis, todas vão se cumprir. Creia nisso. A palavra promessa é um tema-chave na vida de Josué. Em Josué 1,3 ele disse, como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Primeiro, observe a promessa no início da vida de Josué. Como eu disse para Moisés, Deus havia dado uma promessa lá para Moisés, e agora ele renova essa promessa para Josué. Deus diz a palavra, darei. Se Deus tem uma promessa para você, Deus não é homem, nem filho de homem para mentir. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se você tem duvidado do Senhor, peça perdão e fala assim, eu não vou duvidar mais, eu vou crer naquele que prometeu. Lembre-se, eu tenho uma terra prometida. E então no final do livro de Josué, sabe o que aconteceu? Porque Deus tinha dado uma promessa lá no início para Josué, mas vai lá para o final, só para você ver como que Deus é. Vai lá em Josué 23, versículo 14, bem antes de José morrer, ele estava já com idade avançada, a idade igual de alguns irmãos daqui da igreja, né? Olha o que Josué disse, Josué 23, 14, agora, o dia da minha morte está perto, todos vocês sabem, no seu coração e no seu íntimo, que o Senhor nosso Deus lhes deu todas as boas coisas que havia prometido, Ele cumpriu tudo,
não falhou em nada. Irmãos, eu estou há 40 anos servindo ao meu Deus, e eu posso dizer que todas as promessas que Deus me deu, Ele tem cumprido. Eu sou um testemunho disso. Eu orei muitos anos pela conversão do meu pai, parecia que nunca esse dia ia chegar, mas o meu pai entregou a sua vida para Jesus do meu lado. Então não desista das promessas que Deus tem. Isso é o que eu chamo de uma vida bem-sucedida. No início do seu ministério ele recebeu uma promessa e disse: Deus, foi isso que Josué disse, é um resumo, um suprassumo do que ele disse, e talvez seja o nosso. Deus, eu não me sinto capacitado, preparado, pronto para a tarefa, ela me parece assustadora, todas as probabilidades são contra mim, veja o meu passado, veja quem era o líder antes de mim, veja quem eu sou. E sabe o que Deus disse para ele? Eu não me importo, Josué, eu tenho uma promessa para você, sou eu que estou te mandando, ser forte, ser corajoso, sou eu que estou falando. Só nessa palavra aqui, é legítimo a gente fazer uma pergunta: o que é exatamente que Deus promete àqueles que o servem? O que Deus promete para você? O que Deus tem prometido para a sua vida? Se eu digo: Deus, eu vou gastar o resto da minha vida fazendo o que Tu queres que eu faça, fazendo o que Tu me fizeste para fazer, o que é que eu posso contar? Irmãos, eu vou perguntar para você: quanto tempo você está disposto a entregar para o Senhor? Eu me lembro que no dia da minha ordenação, eu já contei isso várias vezes. Sabe aquela palavra que o pastor Eduardo foi dar aqui, quando ele, a primeira palavra pastoral? Eu cheguei aqui para dar minha palavra, primeira palavra para a igreja. Em vez de olhar para a igreja, eu olhei para cima, e como se o céu se abrisse para mim, eu disse: Deus, eu me gastarei e me deixarei gastar por Ti. E depois eu olhei para a igreja: igreja, eu me gastarei e me deixarei gastar por vocês. E eu posso dizer, mas eu falo assim, você pode perguntar para a minha família, para os meus amigos, para a igreja, se isso não tem sido uma verdade, para a glória de Deus. Porque Deus tinha 3 promessas feitas para Josué, e são promessas que Ele fez para mim, e são promessas para todos aqueles que servem ao Senhor. Sabe qual que é a promessa? Está aqui contida no texto. Olha o que diz no versículo 5, o que Ele promete no versículo 5 de Josué? 1:5. Você nunca será derrotado, eu estarei com você como estive com Moisés, eu nunca vou te abandonar. Sabe o que Ele está prometendo? Força. Sabe aqueles momentos que fala assim, eu não vou conseguir? Eu passei isso dentro de casa, teve uma situação em casa, de um milagre que Deus fez na vida do meu irmão, que estava morrendo no hospital. Eu contei isso para a igreja, eu ia desmaiar, irmãos, parecia que eu ia morrer. Eu segurei na mesa da minha sala, e de repente o Espírito Santo tocou em mim, a palavra veio dentro de mim, e eu ouvi: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus promete forças para você. Ele diz: ninguém poderá resistir você, o que quer que eu chame você para fazer, eu lhe darei forças para você fazer, eu darei poder para você fazer. Onde Deus guia, Ele provê, para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Se Deus não apontar, a conta não é dele. Mas se Deus apontar, Ele paga a conta. Creia nisso. Ele diz: eu darei para você forças. É uma promessa. Essa promessa está aqui. Mas não é só isso não. Quando Deus Ele quer dar algo para você, Ele não quer algo para que você viva uma derrota. Ele não quer te humilhar. Ele quer te dar sucesso. Deus é Deus de sucesso. O versículo 7 diz isso, ele diz assim: seja forte e muito corajoso, tome cuidado, e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu, não te desvies dela em nada, e aí você terá sucesso em qualquer lugar para onde você for, vai ter sucesso, você vai ser bem sucedido, não importa que lugar que você esteja. Camila está indo para a Suíça, junto com a mãe dela, vai ter sucesso lá, se não se apartar nem para a direita e nem para a esquerda. A igreja Batista Memorial vai chegar na Suíça, irmãos, tem que pensar assim: ó, que bênção, divulga lá a igreja, hein, Camila, de repente vai vir euro, não sei se é euro que vem de lá, irmã Medina, é assim que Deus age. Eu prometo, versículo 7 e 8, eu prometo, você será bem sucedido se fizer o que eu desejo que você faça. Se você deseja ter sucesso,
Não entre no esquema do mundo, não entre naquele esquema do seu colega de trabalho, não entre no jeitinho, entre no esquema de Deus. O esquema de Deus é perfeito, é bom. Se você deseja ficar frustrado por toda a sua vida, viva da sua própria maneira. Mas Deus não decepciona. Planeje a sua própria vida e você vai ser frustrado. Meu versículo preferido, eu não canso de falar, você pode enjoar, eu não enjoo. Deus sempre fala para mim, Richard, eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Obrigado, Senhor. Qual que é mesmo, Senhor? Me lembra, eu gosto de ouvir Deus. Fala para mim, porque eu gosto tanto. Richard, pensamento de bem, não de mal, de não lhe causar dor. É um futuro de esperança. Está entendendo, meus irmãos? Esse Deus é um Deus que Ele não patrocina fracassado. Ou melhor, Ele não patrocina fracasso, mas Ele pode patrocinar alguém que está fracassado. Então Deus não patrocina fracasso. Deixa eu corrigir isso. Amém? Deus quer que você seja bem sucedido na vida. Você foi feito para isso. Deus fez você para ser bem-aventurado. Ele quer chegar e falar assim, ó, bem-aventurado é o Fábio, o pastor Fábio, feliz ele é com a Raquel, em tudo ele vai bem. Ele vê a Raquel como videira frutífera, ele vê os seus filhos como rebento em volta da mesa, ele vai ver a bênção sobre os filhos dos seus filhos. Deus quer que você seja bem-sucedido. Mas para você ser bem-sucedido, Ele não deixa você sozinho, Ele vai te dar apoio, irmãos. Fala assim, vou te dar força aí. Tem gente que fala assim, conta com a minha força aí, vai lá. Não é assim, irmãos. Olha, você vai ser bem-sucedido. Deus, Ele vai te dar apoio. Está aqui na Bíblia, versículo 9. Fala assim, lembre-se da minha ordem. Estou pegando nisso, irmãos. Seja forte, corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, sou seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Eu estarei com você em qualquer lugar que você vá. Eu vou estar junto, eu vou estar do teu lado. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Olha, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Eis que eu te trago gravado na palma das minhas mãos. Olha, você é menina dos meus olhos, ninguém te toca. Esse é o Deus. O trabalho de Deus, feito da maneira de Deus, é isso que Ele quer. Nunca terá falta de recursos dados por Ele mesmo. Irmãos, eu poderia contar para vocês, eu falei hoje de manhã aqui para a Débora, eu poderia usar tanta coisa que o Espírito Santo já falou para mim, para influenciar a igreja, mas eu não quero influenciar a igreja, eu quero que o Senhor, o Espírito Santo influencie você. Mas a irmã Tereza, o pessoal que é mais antigo aqui, sabe, quando nós construímos o primeiro templo da Memorial, teve época que não tinha recursos, era uma época muito difícil. Irmãos, colocavam debaixo da porta da casa pastoral, que o pastor Gutenberg morava no fundo da Memorial ali, cheque embaixo da porta, cheques que você assustava dos valores. Assim que Deus faz. Deus usa quem Ele quer usar, da maneira que Ele quer. Em Josué 1,8 ele fala, fale sempre do que está escrito no livro da lei. É o que nós temos dito, para você ter apoio do Senhor, ter a força do Senhor. Eu preciso como pastor, você precisa como crente, falar da Bíblia, viver a Bíblia. Seja um homem Bíblia, seja uma mulher Bíblia, que a linguagem de vocês seja salmos, hinos, cânticos espirituais, fale a linguagem dos céus, estude esse livro, de dia e de noite. Agora o nosso aplicativo tem a Bíblia ali, e a melhor Bíblia, eu falo assim, porque é King James, já vem também com devocionais. Todo homem de negócios, toda mulher de negócios, deveria recortar esse verso e colocar na parede da sua empresa, colocar em algum lugar, para saber que você precisa falar desse livro da lei o tempo todo. Sabe por quê, irmãos? Ele diz, ponha essa palavra na sua boca, em sua mente, em sua vida. Eu vou puxar uma sardinha para a Memorial aqui, né? Quem chega novo membro sempre fala, olha gente, domingo de manhã, vem para a IBD, Escola Bíblica Dinâmica, é para a mente, conhecer mais a Deus, aprender mais de Deus. Vem à noite, é para o coração, do coração procede as saídas. Faça parte de um PGM, põe em prática, viva isso no seu dia a dia. Então em sua boca, fale sobre a palavra de Deus, em sua mente, medite e pense acerca da palavra de Deus, em sua vida, viva a palavra de Deus. Olha que coisa magnífica, irmãos. Pega essa regrinha de vida, em sua boca, fale a palavra de Deus, em sua mente, medite na palavra de Deus, em sua vida, viva a palavra de Deus. Se você sabe, alguém aqui sabe com o que se preocupar?
tem alguma coisa que te preocupa? Tem, pastor. Então você fica preocupado o dia inteiro. Por que você não muda algumas coisas? Fala assim, eu vou meditar o dia inteiro nesse verso. Eu vou meditar o dia inteiro nessa palavra. E você vai ver algo surpreendente acontecer. Troque as suas preocupações pelo rema, pela palavra de Deus, palavra que transforma. Medite, medite. O ponto é o seguinte: ou a pessoa vai viver uma vida de vitória, ou vai viver uma vida de fracasso. Eu tenho que decidir isso. Se a palavra de Deus está em mim, a palavra transforma o caos da minha vida. Eu costumo olhar, lógico que a gente tem que ser cuidadoso com a Bíblia, né? Mas você já viu aquelas pessoas bem antigas de oração? Eu gosto, uma Bíblia que eu observei, que eu gosto demais de observar, né? A Bíblia do irmão Jonas, lá da irmã Irene. Eu olhei, essa Bíblia dele está toda velha, assim, já, né? Gastada, né? Pessoa que tiver a Bíblia gastada, ele não está gasto, ele está forte. Pessoa que está com a Bíblia novinha, às vezes ele está todo gastado, porque não folheia, não lê, não vive. Então, ou a pessoa ou a Bíblia está caindo aos pedaços, um dos dois. Melhor a Bíblia, né? Sinal que você manuseia ele. O Senhor está dizendo, a palavra tem que fazer parte da nossa vida. Eu não me importo com quais são as habilidades que você tem, você será bem sucedido, porque a minha palavra está em você. E quem tem a palavra do Senhor, rios de água viva vão fluir da sua vida. Aí vem a terceira chave, vou correr um pouquinho mais. A terceira chave: tem gente dependendo do gerente do banco, tem gente dependendo de tantas coisas que não é para depender. Eu quero, em nome de Jesus, desafiar você a partir de agora, depender completamente do Senhor. Dependa do Senhor. Essa é a terceira chave, é a terceira coisa que Josué diz para ele. Ele diz, dependa totalmente, completamente, exclusivamente de mim. Olha o que está no versículo 5, Josué 1,5: você nunca será derrotado, eu estarei com você como estive com Moisés, nunca te abandonarei. Deus está dizendo, vou estar com você o tempo todo. Você pode depender de mim. Do que você tem dependido? No que você tem colocado a sua confiança? No que você tem depositado a sua confiança? Deposite a sua confiança, deposite a sua alma em Cristo, para poder dizer como Paulo, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Deposite a sua vida em Cristo. Quando você deposita nas mãos dele, você perde o medo, porque você sabe que Jesus está perto. Ele diz, eu estarei com você, eu estarei com você. Em que você está dependendo do Senhor hoje? Tem alguma coisa que você quer realizar, alguma coisa que você quer que aconteça, e você precisa depender do Senhor? Entrega nessa noite isso para o Senhor, confia nele, deleita-te nele, entrega nas mãos do Senhor, confia. Se você está dependendo totalmente de uma outra pessoa, um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe, quem é que garante que eles vão estar o tempo todo perto, quando você precisar deles? Não estou dizendo que você não tem que confiar em pai, em mãe, e depositar confiança neles, mas estou dizendo que a sua confiança maior tem que estar no Senhor. Confiar nele. Você precisa de alguma coisa que não poderá ser tirada de você? Você precisa aprender a depender somente do Senhor. Provérbios 3, de 5 a 6 diz assim, confie no Deus eterno, de todo o coração, e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Ele diz, eu garanto que você irá no caminho certo. As pessoas dizem, né? Você já viu essa frase? Se você está dependendo de Deus, então Ele é a sua muleta. Não, irmãos, vamos mudar? Não faça de Deus a sua muleta, faça de Deus o seu marca-passo. É Ele que marca as batidas do seu coração, é Ele que dá o compasso da sua vida, é Ele que sustenta a sua vida, é Ele que direciona a sua vida, é Ele que mantém o seu coração funcionando. Faça de Deus o seu marca-passo.
E por fim, a quarta chave para ganhar coragem, para fazer o que Deus quer que você faça: avance. Avance pela fé. Se você abrir toda a Bíblia, sempre Deus vai estar dizendo assim: olha, eu não me alegro, eu não gosto, eu detesto daqueles que desistem. Eu não quero ser com aqueles que desistem, com aqueles que retrocedem. Lá com Moisés, ele falou assim: ó, diga ao povo uma coisa bem simples, diga ao povo que marche. Deus é Deus de ir para frente, olhando para o alto consumador da minha fé. Eu prossigo para o alvo, sempre avante. Chega um ponto na vida que você tem que tomar uma decisão, é de ir para frente, avançar. E é nessa situação Josué teve que fazer o mesmo. Ele tinha de mergulhar de cabeça, literalmente, para que os filhos de Israel entrassem na terra. Ele tinha que ser o primeiro a mostrar que ele estava avançando. E olha só, irmãos, quando você decide obedecer a Deus, ele diz: eu vou realizar um milagre. Você acha que se Pedro não tivesse colocado o pé na água, ele ia andar sobre as águas? Eu preciso avançar, eu preciso ir. Então diz: vou realizar um milagre. Lembram-se quando há 40 anos eu abri o Mar Vermelho? Vocês lembram Deus falando com o povo? Eu agora vou fazer algo novo. Eu estou falando para vocês que Deus agora vai fazer algo novo para a gente também, né? Vou abrir um caminho no deserto. E para Josué, olha como Deus repete as coisas. Ele falou assim: no Mar Vermelho, primeiro eu abri o mar e depois vocês atravessaram. Foi isso que Deus disse. Agora eu vou fazer um pouquinho diferente, gente. Agora é o seguinte: o Rio Jordão está aí, eu quero que primeiro que vocês entrem no rio. Aí é difícil, irmão. Você fala assim: poxa, mas eles esperaram o mar se abrir, o vento oriental soprou e o mar se abriu. Mas agora ele está dizendo assim: primeiro vocês vão entrar na água. E assim sendo, os líderes espirituais foram na frente. Eles pisaram nas águas. E aí as águas começaram a secar. A Bíblia não diz em Josué 3 que Deus ia criar uma represa a 25 quilômetros dali. A Bíblia não diz. A Bíblia diga para os sacerdotes, os homens entrarem na água. Tem aquele momento de pegar memoriais, né? Pegar um símbolo, né? Pegar pedras, né? Dali. Qual é o ponto, irmãos? Eles tiveram que molhar os pés antes do rio ser aberto. Avançar é crer que Deus está no controle, que Deus está com você. O primeiro passo sempre é o mais difícil. É difícil envolver-se no ministério. Eu fiquei muito feliz de ver tantos voluntários, né, se colocando para o ministério, mas é difícil. Todo mundo é mais talentoso que eu. Vejo o meu passado, tem um monte de desculpas. Eu não sinto desejo, eu estou muito ocupado. Eu já falei isso quando eu dou treinamento de evangelismo. Eu gosto de sempre repetir essa história. Você sabia que quando você quer dar uma desculpa, qualquer uma serve? Vocês lembram disso? O japonês comprou o André nem gosta que eu conte essa história, né? Comprou um arado lá, e o vizinho dele viu aquele arado e falou assim: eu vou emprestar do japonês que o arado dele é melhor que o meu, e eu não estou conseguindo arar minha terra. Ele chegou lá e bateu palma na casa do vizinho de fazenda, né? Ô japonês, me empresta o seu arado. O japonês não pode emprestar. Mas por que, japonês? Você não pode emprestar? Mulher de japonês está penteando o cabelo com o arado. Aí ele falou: mas como assim, japonês? Sua mulher vai pentear o cabelo com o arado? Quando a gente não quer fazer alguma coisa, qualquer desculpa serve. Essa é a verdade, irmãos. Quando você não quer fazer algo, você vai inventar um monte de desculpas. Um dia você estará diante de Deus, e Ele vai dizer para você: o que você fez com os talentos que eu te entreguei? O que você fez com as oportunidades que eu te dei? O que você fez com o propósito de vida que eu te dei? O que você fez com o chamado que eu te dei? Eu enterrei, Senhor. Josué 1, de 10 a 11, diz assim: então Josué ordenou aos líderes israelitas: vão pelo meio do acampamento, dando esta ordem ao povo: arranjem comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o rio Jordão, para tomar posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dará. O que você faz, quando você sabe o que precisa fazer, que é certo, mas está com medo de fazê-lo? O que é que você faz quando sabe que Deus quer que você faça algo? O que é que você faz? Eu não duvido do meu Deus, eu confio plenamente nele,
confio nas suas promessas, eu tomo posse das promessas dele, eu creio, em vez de eu duvidar, eu vou crer. Irmãos, a palavra, o verbo crer, ele está num tempo, mas não é um verbo que está na voz passiva, é algo que você faz. Eu creio, eu preciso crer, é encarar os seus medos. Se você deseja andar sobre as águas, tem que sair do barco. Eclesiastes 11:4 diz assim: quem fica esperando que o vento mude e que o vento fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Eu quero chamar o pessoal da adoração, do louvor, porque eu quero concluir com duas perguntas para você, e para mim, e para você que está na sua casa. Duas perguntas. Do que é que você está duvidando do que Deus pode fazer na sua vida? Há um Jordão para você atravessar. Qual é a sua dúvida? Do que você está duvidando? Talvez a sua dúvida seja: Deus jamais poderá me usar, Deus jamais vai usar a minha vida. A dúvida vai impedir que você tenha a melhor ou o melhor de Deus na sua vida, a melhor coisa que Deus tem para você. O que você deveria parar de orar e começar a fazer? Sabe, se você: eu estou orando, pastor, para ver se Deus me usa para tal coisa. Deixa Deus te usar, meu irmão, enquanto você ora. Olha, eu estou orando aqui sobre entregar o dízimo ou não. Simplesmente entrega, meu irmão. Estou orando a respeito de me envolver nesse projeto do plano A. Envolva-se, meu irmão. Estou orando de me envolver num ministério da igreja. Envolva-se, simplesmente faça. Envolva-se no ministério, no nome de Jesus. Eu vou perguntar para você: você ama o Senhor? Você teme ao Senhor? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2,9, ele fala assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Você sabia que essa palavra de 1 Coríntios, Paulo estava falando, estava fazendo uma referência? Eu gosto muito que na Septuaginta é usado esse entendimento. Ele estava usando uma referência de Isaías 64:4, que declara assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. O olho e o ouvido são mencionados para serem esses os veículos de comunicação para a consciência humana, mas os olhos, os ouvidos, não podem penetrar aquilo que só o Espírito Santo pode trazer, as profundezas de Deus, as grandezas de Deus. Nenhuma percepção física pode ir além daquilo que o Espírito Santo preparou. Se você olhar para que o olho nenhum viu, imagine o que Deus já preparou para você no céu, imagine o que Deus já preparou para você amanhã, imagine o que Deus já preparou para a sua família. Mas Ele é um Deus que trabalha em favor daquele que neles esperam. Mas sabe o que Jesus fala sobre isso? Meu Pai trabalha, e eu trabalho também. E eu pergunto para você: e você? Vai se colocando em pé no seu lugar. É pelo Espírito Santo que é revelado. Aquilo que está no coração ainda não subiu no coração do homem, não penetrou ainda. Mas eu quero dizer para você que pelo Espírito Santo Deus vai te surpreender. Quando você se colocar diante dele e dizer assim: Senhor, eu não vou duvidar, eu vou crer, eu vou avançar. Você não tem ideia do que Deus preparou para você, mas sabe o que Deus preparou? Vai além do que você possa imaginar, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Essa canção que foi cantada, e nós vamos adorar novamente o Senhor. Nós vamos ter um momento de intercessão hoje no final deste culto, e eu louvo a Deus porque o Ministério de Adoração preparou realmente uma surpresa para você. Essa canção diz assim: teu amor dura para sempre, vai além do céu, teu amor é mais do que as palavras, vai além do véu, teu amor encontro perdido lá naquela cruz, teu amor me leva em teus braços para encontrar Jesus. O objetivo da igreja, irmãos,
E nós sabemos que um dia vamos estar no céu. Jesus rasgou o véu de acima a baixo para podermos entrar no lugar santo dos santos. Mas Ele quer que eu e você sejamos pessoas que vamos levar outras pessoas a Cristo. Nem olhos viram, nem ninguém jamais ouviu o que Deus preparou para mim e para você, para nós. Com amor eterno e imensurável me amou, mesmo sendo eu um pecador. Que o Espírito Santo de Deus ministre sobre você nesse momento. Logo depois nós vamos ter um momento de encerrar esse culto com uma oração intercessória, orando e pedindo que as coisas que os seus olhos não viram, os ouvidos não ouviram, ainda nem chegou no teu coração, Deus ministre sobre você nessa noite.